Boa noite, irmãos. Eu queria compartilhar um pouquinho sobre o que eu recebi do culto mundial, né, da parte do Senhor. E de início, assim, o Senhor ele já nos expôs, né, citando um princípio que está lá em Salmos 127, versículo 3, que diz assim, que herança do Senhor são os filhos. Então, os filhos que o Senhor nos dá, eles são dele, são do Senhor. E nós deveríamos, né, prepará-los para Deus e para amar e seguir ao Senhor. Este é um princípio divino. E muitas vezes nós nos achamos donos, né, dos filhos, mas Deus ele deixa bem claro na sua palavra a respeito desse princípio, né? Então, já iniciou o culto mundial assim nos expondo, né, nessa questão. E ali foi passado sobre a obra de Deus através dos servos, né? Através dos membros do corpo de Cristo, como que ele executa a sua obra, como que é esse relacionamento, né, entre Cristo, que é o cabeça, e os membros do seu corpo, né? E foi citado Lucas capítulo 15, versículo 20, que diz assim, irmãos, e levantando-se foi para seu pai, né, o filho pródigo. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E isso demonstra, né, porque no início desse capítulo, esse filho pródigo, ele pediu para o pai, né, que ele queria sair de casa e ir para o mundo. E ele pediu para o pai repartir os haveres, e o pai repartiu os seus bens ali, os seus haveres, mas não diz como ficou o pai, como ficou o seu coração, quais as dificuldades que o pai passou, né? Não só o pai, mas o restante da família ali, os seus irmãos, os servos que simbolizam a igreja, né? Então, mas nesse versículo que eu acabei de citar, mostra que o pai ele recebeu o filho novamente com muita alegria e mostra ali o amor puro de Deus por cada membro do corpo de Cristo. Então, quando um membro ele se retira do corpo, né, e retorna para o mundo, isso gera no Pai, no Deus Pai, muita tristeza, né? Um coração assim contrito, né? Triste, porque um filho saiu da sua posição, da sua função, né? E foi para o mundo. E esse filho, ele não tem noção do que acontece no reino espiritual, né? Muitas coisas acontecem ali. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Então ali a gente pode perceber esse amor genuíno do Pai por cada membro do corpo de Cristo e esse amor que Deus quer dentro de nós, que seja liberado, né, para a nossa alma e expressado através de nós, esse amor puro, genuíno por cada irmão, né, aqueles que estão no corpo e aqueles que saíram do corpo, mas que ainda voltarão, em nome de Jesus, assim como o filho pródigo. E foi citado outros exemplos preciosíssimos, né, como José, como Davi e Jeremias, né, demonstrando ali como Deus age para avançar o seu reino, né? Então, eu queria deixar isso para os irmãos. Eu queria compartilhar também um pedacinho do culto mundial que me chamou muita atenção, que foi como Deus, né, ele faz na vida dos seus filhos, na vida dos seus servos, para que o seu reino, para que a sua obra avance, né? E foi citado a vida de José. Ali, o Senhor ele nos ensinou, né, que José ele não era o preferido, porque o seu pai ele não fazia acepção de pessoas, né? Mas o que tornava ele diferente dos seus irmãos, né, no relacionamento com o pai, é que ele era submisso, ele respeitava o seu pai, ele obedecia, então ele tinha uma boa conduta ali na família, né, diante do pai, ele era espiritual. O que aconteceu? Deus se utilizou assim de muita rejeição na vida de José, né, para que ele se retirasse do seio familiar,
mas com um propósito, né? Então ele saiu de dentro da casa dele, né? Ele saiu de dentro da igreja para produzir uma igreja. E ali, quando ele saiu do seio familiar e ele foi para uma terra estranha, né? Uma terra que ele não conhecia, ali ele foi quebrantado durante muito tempo, mas Deus tinha um propósito ali em cada situação da vida de José, né? Que era salvar o mundo da fome, esse foi um dos propósitos, mas também que o coração dele estivesse sem mágoa, né? E também assim, reconhecendo Deus em todas as coisas, para que Deus pudesse usar ele na dependência do Senhor, né? Em cada área da vida dele, para que ele pudesse ser usado por Deus para o cumprimento da obra do Senhor, né? Para o avanço do reino. E a vida de Davi também me chamou muita atenção, porque ele cuidava das ovelhas, né? Então ele vivia mais afastado, e ele era o mais moço, e mesmo sendo o mais moço, ele foi ungido pelo Senhor. E em uma das vezes em que o pai deu uma ordem para ele, que era para levar alguns mantimentos para os seus irmãos, ali o que aconteceu? Algo brotou de dentro dele, né? Que quando ele viu Golias, e ele reconheceu ali que o Senhor dos Exércitos, né, poderia derrotar aquele gigante, né? E então quer dizer que o Senhor, ele tirou ele naquele momento, ele se retirou da família dele também, ele saiu de casa para o cumprimento do chamado, do propósito, da obra de Deus, né, para o avanço do reino. E Jeremias também. Jeremias, ele foi escolhido por Deus desde o ventre materno, né? Deus diz lá na palavra que o constituiu profeta às nações desde o ventre materno. Então ele poderia ter muitos planos, mas ele abandonou todos os seus planos para obedecer ao Senhor. E ele saiu de sua família também, de sua casa, né? E ele enfrentou ali como profeta, né? Como boca de Deus na terra, ele enfrentou um povo de dura cerviz e ele foi usado tremendamente pelo Senhor. Amém? Então foram 3 exemplos que o Senhor, ele tirou do seio familiar para o avanço do reino aqui na terra, para executar, né, a sua obra de acordo com a sua vontade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos.